Deus abençoe a todos vocês. Estamos iniciando aqui essa live especial ligada para todos aí que nós estamos fazendo nesse tempo. Política para o novo tempo, um tema que muitas pessoas só por ver política, às vezes já pode pensar que vai falar de política, igreja, uma página de pastor falando sobre isso, como que pode, mais do que necessário, é falar sobre isso em qualquer tempo, não diferente em tempo onde nós sabemos que decisões, né, nesse ano serão tomadas e necessárias para fazer. Nós estamos com todos os nossos convidados e que vou estar chamando. Agradeço os pastores de estar aí desde já participando, nossos obreiros, membros da Igreja da Graça, membros de todos os ministérios que sempre nos acompanham aí via rede social. Que Jesus abençoe muito a todos vocês, claro, de forma mais caseira, né? Estando aí dando esse acesso, mas acredito fielmente que vai ser muito especial e você pode estar fazendo os comentários, você pode estar fazendo aqui os seus dizeres, claro que a gente vai estar fazendo um filtro sempre presente para só trazer parte positiva, coisas que são boas para todos nós. Mas eu convido você, compartilha na sua rede social, você que tem a lista de transmissão, coloca lá também que vai ser bênção. Com certeza vai ser um tema que vai trazer bastante conhecimento para você e vai talvez tirar muitas dúvidas e também quebrar qualquer paradigma que exista entre a política e igreja, ou seja, nesse tempo, mais que todo o tempo que nós já passamos, é novo para todos, ela é essencial, como que é preciso ser feito, nós vamos ver hoje e Deus vai abençoar também, tá bom? Mas deixa eu já iniciar com uma oração com todos vocês, aqui dando de antemão a bênção. Eu convido vocês para estar conosco aí durante esse período que vai ser edificante e que Deus possa abençoar. Mas eu convido a todos, então, vamos começar com uma oração, colocando Jesus à frente. Não tem como dar errado, e isso é especial demais, tá? Vamos fazer essa oração dando início. Convido a todos agora, onde você estiver, só ficar ligado na fé. Senhor Deus e Pai, iniciamos esta live com a bênção do céu, pedindo que o Senhor venha acrescentar, nos dá instrução, sabedoria, discernimento, todas as coisas que nós precisamos, que são necessárias para que o Senhor, acima de tudo, seja glorificado. Nos usa com teu poder, abençoando, ó meu Deus, a todos que estão ligados conosco, abençoando, meu Pai, as deputadas, meu Pai Lisiane, a Franciane, nossas deputadas, meu Pai do Estado, como também, meu Deus, o pastor e vereador também, Hamilton, como o pastor Daniel Bianchi, líder do Estado dos Jovens, que representa aqui também o pastor Felipe Escobar, regional de Porto Alegre, e a minha pessoa, como todos, representando, meu Pai, de todo o Estado, da Igreja Internacional da Graça, de todos que sempre acompanham nossas programações. Que o Senhor, meu Deus, faça presente e nos usa, nos dando discernimento, sabedoria, no nome de Jesus. E que assim seja. Amém, povo de Deus? Olha, é bênção do céu estarmos ligados aí, de verdade, e eu sei que Deus vai abençoar bastante. Mas eu vou começar aqui já chamando os convidados para poder fazer acontecer essa live da melhor forma, né, e você poder já desde já, né, conhecendo, quem não conhece, a maioria de todos aqui já conhece todos nós, mas agora o pastor Hamilton, que é a novidade das nossas lives, que Deus vai abençoar bastante também através da vida dele, mas vamos começar aqui, pastor Daniel Bianchi, nossa juventude da graça está esperando, então seja bem-vindo, pastor Daniel Bianchi, senhor que está aí hoje representando também o pastor Felipe, né, e que Deus possa abençoar. Pastor, uma saudação breve aí para a nossa live dar a continuidade especial. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Victor, boa noite a todos os amigos, que alegria poder estar aqui nessa live, né, representando os jovens no estado do Rio Grande do Sul, também hoje representando aqui o nosso pastor Felipe Escobar, que por motivos pessoais não pôde estar com a gente, mas deixo um abraço a todos vocês com muita alegria. É um prazer poder, pastor, trazer esse novo tempo, né, trazer essa nova mensagem para todas as pessoas, para que elas possam entender realmente, compreender o grande propósito que a política está começando a viver um novo tempo, um tempo de transformação, um tempo de mudança. Então, convido todos os jovens aí do estado do Rio Grande do Sul a estar ligado com a gente, porque a live vai ser muito especial. Pastor Victor. É bênção de Deus, vai ser muito especial. E agora nós vamos chamar aqui a deputada federal, nossa deputada federal Lisiane Bayer,
que prontamente se dispôs a estar conosco nessa noite. Então, deixa eu já acionar aqui, né, para ela poder aparecer. Boa noite, deputada, que Deus abençoe muito a sua vida. Já estamos ao vivo aí, já chegamos a 300 pessoas já online, e muito mais Deus tem para nos dar aí nessa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pastor Vitor, boa noite, pastor Daniel, prazer estar com vocês aqui compartilhando desse tempo, nessas lives que nós temos feito aí e descoberto esta ferramenta, né, como também uma ferramenta de abençoar a vida das pessoas, e eu tenho certeza que esse tema de hoje não será menos abençoador, bem pelo contrário, abençoará muitas pessoas, principalmente aquelas que ainda não têm um entendimento sobre o que é o cristão participando da política, ou por que o cristão participar da política. Então, quero parabenizar o pastor Vitor pela coragem, pela ousadia, parabenizar por tratar desse tema, que muitas pessoas, pastor Vitor, acabam fugindo do tema e depois acabam pagando o preço, né, por não estar envolvido na política do seu estado, do seu município, ou por não ter representantes que o representem em suas pautas, em seus pensamentos, em suas ideias, em suas convicções. Então, a gente está muito feliz por o senhor estar junto conosco, abordando esse tema tão bacana, e com pessoas que eu amo, respeito, que gosto muito, e o vereador Hamilton, que também soma aí esse time abençoado, que é um pastor querido, que a gente já conhece há muitos anos, e depois eu vou estar falando melhor, mas a gente tomou um café há um tempo atrás, já, acho que ano passado ainda foi, esse ano a gente viveu meio turbulento, assim, a gente nem lembra muita coisa, mas acho que foi ano passado. Nós tomamos um café, conversamos muito sobre essa questão da igreja, da participação na política, e hoje nós estamos aqui juntos de novo para compartilhar sobre isso. Muito obrigada pelo convite, já assim de antemão, e parabéns mais uma vez pela ousadia de falar sobre esse tema. Tão necessário. E vamos falar bastante, Deus vai abençoar bastante, vai usar a senhora, e de uma forma tremenda também. Agora eu vou chamar, né, a irmã e também deputada estadual aqui do Rio Grande do Sul, Franciane Bayer. Seja bem-vinda, uma ótima noite, deputada. Seja bem-vinda aqui entre nós e todos os que estão ligados conosco também. Boa noite, pastor Victor, pastor Daniel, pastora Elisiane, deputada. É um prazer poder estar aqui com vocês num tema tão importante como vocês vinham falando, e eu tenho certeza que vai também essa live servir para crescimento, tanto espiritual como em entendimento. Muitas pessoas, como a gente já havia falado antes, ficam se indagando às vezes, né? Mas política e igreja, uma live de um pastor falando sobre política, é uma noite para a gente crescer, aprender e abrir o entendimento do quão importante é o povo de Deus estar conquistando espaços e levando a verdade, que é a palavra de Cristo, para todo lugar. É isso aí, com certeza, mais uma vez a gente enfatiza a necessidade, e muito importante a gente colocar isso no pé da letra, né? Não ter aquela introdução para chegar nesse assunto, mas já chegar logo do início mostrando a real intenção. Deixa eu chamar agora também o nosso pastor e também vereador aqui de Porto Alegre, Hamilton Sosmaier. Creio que eu falei certo, né? Eu vi ele soletrando para nós aí um pouquinho. Então, seja bem-vindo, pastor Hamilton, vereador Hamilton, que Deus abençoe, seja bem-vindo aqui nessa live especial para todos do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil. Boa noite, pastor Victor, prazer estar aqui. Boa noite aí o Daniel, Deus abençoe, pastor Daniel, a nossa deputada Lisiane Bayer, nossa deputada Franciane Bayer. É uma alegria muito grande poder estar aqui participando dessa live, e também parabenizo o pastor Victor pela coragem de trazer esse assunto tão importante, necessário, né, do envolvimento do povo de Deus com a cidadania. E eu já vi muita gente dizer que política é do diabo, né? E eu sempre digo que a única coisa que o diabo fez foi a mentira, né? Que ele é o pai, né? Então, e a política é a participação da sociedade, principalmente da igreja também envolvida, inclusive por causa das questões das leis, muitas das leis que estão surgindo nos últimos tempos. Portanto, para mim, é um prazer, um privilégio poder estar aqui e participar desse momento de cidadania,
que é o momento de cidadania, um momento também espiritual. Obrigado, pastor Victor, pelo convite. Eu que agradeço, pastor, e como a cada um de vocês de verdade. Eu acredito que vai ser, né, a gente sente que vai ser muito especial, eu creio que é a direção do céu, e que Deus possa nos usar muito, como fiz na oração pedido. E antes, né, que a gente comece a falar sobre, nós temos aqui, né, até um cronograma dentro do possível para seguir. Claro que o tempo, não sei como que vai decorrer, que é muito, acaba desenvolvendo bastante, mas eu queria até da minha parte deixar já preparada, depois deixar mais, né, os nossos convidados à vontade para falar do assunto, mas eu queria passar um pouquinho aqui como responsável do Estado da Igreja da Graça, algo que eu já tenho transmitido. Não é novo para algumas pessoas, mas para esse tempo, como que a gente consegue, como eu vou dizer, por exemplo, da minha parte, como eu consigo enxergar, né, a necessidade de entrarmos nesse assunto, e quando eu pensei em um título, eu falei, não, precisa de algo que possa fazer entender a necessidade, principalmente num tempo que a gente está passando, né, devido à pandemia, devido a igrejas fechadas. Nós estamos aqui em Porto Alegre, depois o pastor Hamilton pode reforçar também, nós estamos, se eu não me engano, desde o dia 4 de julho, junto com as deputadas, nós estamos desde o dia 4 de julho, praticamente, com a igreja de novo fechada, praticamente, tem um acesso, claro, né, não está 100%, não está lacrado, mas, ao mesmo tempo, a gente sente, e é necessário falar sobre isso, é um novo tempo, por isso que eu coloquei aí, é política para o novo tempo, porque a política sempre existiu, mas esse tempo, todo mundo está dizendo que é novo, né, que ninguém passou isso lá atrás, né, do que a gente conhece da história. Passaram outras situações, talvez, para naquele tempo pior, ou não. Mas eu queria passar um pouco daquilo que eu penso, da forma que eu vejo, né, a política, e como que nós temos que exercer ela, né, dentro desse tempo, voltado para a igreja. E aí eu vou compartilhar rápido com vocês, para depois deixar vocês mais à vontade, para responder, falar, comentar, e o pessoal que está aí também compartilhando, que está aí falando, né, e assim por diante. Até o pastor Daniel aí está me ajudando na parte de lançar aí as diretrizes. Então, pastor Daniel, essa parte o senhor comanda aí, tá bom? Para eu ficar aqui na palavra. E trazer a boa palavra aí para nós. O que eu sempre digo às deputadas, o pastor Hamilton, o pastor Daniel, né, como eu falei, para muitos já não é novidade, já sabem o que eu penso. Mas, assim, o que eu vejo, isso eu não vejo só de agora, mas mais do que nunca nos dias de hoje. Eu vejo o tempo da política entre a igreja e as pessoas como uma Samaria nos tempos de Cristo na Terra. Mas por que eu falo dessa forma? Por causa de João capítulo 4. Então eu vou dar uma breve mensagem, claro, a intenção não é ficar pregando aqui e ocupar o tempo. O tempo é realmente passar para vocês. Mas em João capítulo 4, do versículo 1 em diante, a Bíblia ela fala o seguinte, eu vou dar uma leitura breve, dentro do possível rápida, mas sem deixar de explicar o que realmente eu entendo. E diz assim, ó, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Aí o versículo 4 diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Nós, como cristãos, temos o objetivo, levar a Cristo as pessoas para a eternidade com Ele. Então, nós temos um objetivo inicial e final, mas nós sabemos que existe uma parada, como aconteceu necessária em Samaria. Para que essa caminhada se cumpra, o próprio Senhor Jesus viu a necessidade de parar em Samaria. Samaria, ela vem daquele tempo, quando foi dividido as 10 tribos, as 12 tribos, onde ficou o reino norte, e aonde foi feito a sede do rei do que comandava o reino norte, que no caso, principalmente no tempo de Acabe, que não foi um rei bom. Então tem uma grande, até na história, isso a gente vê, que tem bastante um preconceito dos judeus com os samaritanos há muito tempo, devido a toda a história que se passou por lá. Né? Por muito tempo foi a capital de Israel pelas 10 tribos, não pelo tempo de Judá, que sempre foi Jerusalém. Mas para a gente ver que sempre teve. Então, naquele momento que Jesus ia da Judéia para a Galileia, a Bíblia fala que foi necessário passar em Samaria. Aí eu penso assim, o que eu quero dizer? Nós temos um objetivo dentro da igreja, nós temos uma missão dentro da igreja, ganhar as almas, fazer a obra de Deus. Mas nós temos, de 2 em 2 anos, a necessidade de parar e pensar em política. É necessário. Nós temos um objetivo da Judéia para a Galileia,
mas sempre vai chegar esse tempo que vai ser necessário a gente parar e pensar e focar esse lado, porque nós precisamos saber o que nós estamos fazendo nesse tempo. Porque por não lá atrás, talvez por nós não termos essa direção, até muitos mesmo, eu particularmente, né, tinha esse preconceito realmente entre igreja e política. Então, não tinha aquela aceitação como hoje eu aprendi a ter e realmente vejo que é necessário a gente dar atenção. Então, esse necessário parar em Samaria me chama a atenção para trazer para esse tempo. Porque eu vejo a política exatamente assim. Para que a gente dê um norte aí para a nossa live de hoje. Só que vai mais além, porque Jesus ele parou em Samaria após o meio-dia, e ali havia uma mulher de má fama samaritana. Né? E o que me chama a atenção também está nos versículos seguintes, né? Que vai acrescentar em tudo que a gente está falando. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim, junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, que é o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aí o versículo 8 fala, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eu não sei por que Jesus quis ficar sozinho. Acredito eu que nem os discípulos aceitariam ele falar com aquela mulher. Pelo histórico, né? De eles próprios desejarem, até o próprio pastor Daniel, comentei com ele breve um pouco da mensagem, ele falou, pastor, realmente foi em Samaria que os discípulos falaram que não receberam ele bem, que os próprios discípulos, se não me engano foi Tiago e João, falaram para Cristo, Senhor, manda que desça fogo neles, né? Então, assim, eles tinham esse preconceito de ser discípulo. Bom, Jesus permitiu que eles não tivessem presente. O que isso me faz entender? Né? Já o próprio Senhor fala, quem não ajunta, espalha. Se a pessoa, se alguém não quer lutar a nosso favor sobre essa causa, é melhor que não esteja presente para não atrapalhar. Então, o discípulo vai comprar comida, deixa eu resolver o assunto aqui sozinho. Aí o versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aqui já tinha a mente formada. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Já ouviram alguma frase parecida com essa? Igreja e política não combinam? Já ouviram, né? O que estão tentando colocar, falar, dizer como pastores, de falar sobre política, né, sobre isso e aquilo, porque uma coisa não liga com a outra. Realmente, se for falar de uma questão igreja, Judéia e Galileia, não. Mas é necessário parar em Samaria, sair desse ambiente e entrar. Por que Samaria precisava que Jesus entrasse lá? Porque havia uma mulher de má fama e que precisava beber água da vida. Ou por que nós precisamos que pessoas de Deus entrem nesse ramo, chamadas por Deus e sejam usadas? Porque são pessoas de Deus que têm Jesus. As únicas capazes de levar dentro de assembleia, da Câmara, de levar dentro de um ambiente onde existem ainda pessoas de má fama, mas que podem beber da água da vida e realmente mudarem de vida. E serem usadas para mudar a vida de outros também, consequentemente, né? Então, eu trago essa mensagem dessa forma para a gente, da visão de que eu tenho quando chega esse tempo da política, o ano da política, o ano de eleição, da necessidade que nós temos que falar sobre, né, candidato, do que a gente tem que colocar, por que nós precisamos de representantes. Então, sim, nesse tempo, aí que a gente começa, né? Eu vou começar por partes, já dei uma introdução dentro do limite que eu posso colocar, mas eu quero começar por partes, trazendo um pouquinho o pastor Daniel, né, que nós temos aqui os chamados para governar. E ele, como líder da juventude, também aproveitando a presença dele. E aí, trazendo tudo isso, um pouquinho do que a gente pôde transmitir. Pastor Daniel, a relação da juventude com a política para o senhor, como que é? Como que funciona? Qual é a tua visão? E assim por diante, para que todo mundo também veja, né, que a juventude pode ser amanhã parte disso de forma bem direta e representando de forma bem real, né, levando a água viva para as Samarias que existem, ou seja, essa parte necessária que a gente sabe que tem que parar um pouco e dar uma atenção especial. Pastor, eu vou dizer assim,
eu comecei a aprender a respeito de política, né, vamos dizer assim, mais ou menos ali por 2004, 2003. Para quem não sabe, até quando eu era mais novo, a deputada Lisiane, a deputada Franciane, eu com 10 anos, 10 ou 12, eu não recordo muito bem, eu lembro que eu fiz algumas campanhas, quando bem pequeno, a gente levava os folhetos, depois até levava a gente para fazer um lanche e tal, eu gostava até, achava muito legal, mas eu não entendia muito bem o que era política, para mim aquilo, né, era só, naquele momento, para mim era só uma alegria ali, tá, mas tudo bem. E foi passando um tempo e tal, a gente chegou na igreja e começou a entender agora, né, mais a fundo a respeito da política, da importância da política, né, a importância de trazer uma boa política para as pessoas, uma nova política, e a juventude, pastor, eles têm aprendido bastante mesmo, né, os chamados para governar, como o senhor citou, vamos dizer assim, um braço hoje do Ministério Jovem, um braço da Igreja da Graça, nasceu vai agora para 2 anos que nasceu esse propósito, são jovens que aceitaram ali vamos dizer assim, um chamado de Deus de algo diferente, talvez não só ser como um pastor, não ser talvez, não que não deixe de ser um obreiro também, mas algo diferente, algo especial, talvez voltado para cuidar da parte do colégio, do Grêmio Estudantil, outros que vão ajudar em outras áreas vamos dizer assim, várias áreas, né, da população, aqueles agentes comunitários. Então, a juventude, pastor, tem entendido que não é a politicagem, não é isso. A juventude tem entendido a importância deles estar inserido. Hoje, eu fico feliz, pastor, graças a Deus, esse grupo, assim, não é um grupo ainda muito grande, é um grupo de em torno de umas 50 pessoas que estão ali, eles são bem inseridos, eles têm alguns ali que já fazem parte de Grêmio Estudantil, outros já estão já entrando em outros trabalhos, já se inserindo na sociedade, porque eu vejo assim, pastor, acho que o pior, vamos dizer assim, não vou usar a palavra pecado, mas acho que o pior erro é a gente se omitir, né? É não fazer nada. Os outros que se virem. Eu acho que não. Eu vejo, todo mundo sabe, né, que eu sou casado com a Kátia. A Kátia é assessora da deputada Lisiane, né? Já há quase 6 anos já, né? Acho que 6 já, né, deputado? Mais ou menos 6 anos. Eu acho que já vai para 6 anos. E eu vejo, assim, o trabalho diário, eu fiquei agora uns dias em casa, fiquei acompanhando o trabalho, meu Deus do céu, não para, né, lá e cá e tal, e eu vejo, assim, o esforço... Foi bom você ficar em casa olhando ela. Eu vi o esforço, assim, do trabalho, eu comecei a entender realmente o que é a política, realmente, o que tem que fazer na política, né, não é só estar lá em Brasília, ou estar aqui na Assembleia Legislativa, não é só estar ali, é muito importante, é exercer um cargo estratégico, é exercer uma função estratégica que aparentemente parece ser fácil, até parece, mas não é fácil, não é fácil não. O pouco que eu tenho visto assim, não é fácil estar ali, é uma batalha diária, é botar a cara para bater realmente, e eu vejo, pastor, que a juventude tem entrado também nesse propósito, eles têm entendido isso, nós estamos ensinando esse grupo, eles são alimentados ali diariamente, até a deputada Lisiane está nesse grupo, a deputada Fran também está no grupo também, e eles inserem ali vídeos, eles inserem estudos, então, mostrando realmente qual é o propósito da política, né? Eu vejo vejo como muita importância os jovens estar inserido na política, claro que não esquecendo da palavra de Deus, não esquecendo do temor, não esquecendo de ser um jovem santo de Deus. Isso, para mim, é fundamental, pastor. Eu acredito que é uma questão de propósito, né? Se o propósito realmente for vindo, é algo que nasce de Deus para ele e para ela, é óbvio que, como qualquer chamada, em qualquer posição eclesiástica ou não, ou política, ou qualquer outra área, tem que ser de Deus, dirigida por Deus, entrar na direção e permanecer nela, né? Isso aí é uma questão muito de cada um
na questão pessoal e comunhão pessoal com Deus. Mas é necessário que entrem, né? Como tem os chamados para governar, que o senhor falou, sim, que as deputadas, né, estão também presentes, e é algo, sim, que senhor, aqui nesse estado se destaca. Então, é isso que a gente precisa, que tem que estar no coração de cada um, né? Pastor, só mais um minutinho, o que me chama muita atenção, claro, é uma palavra que eu carrego muito comigo e falo muito isso para os jovens, que é Romanos 13. Eu uso ele para todos os sentidos, para usar para paz, para usar para autoridades, porque ali está muito claro que as autoridades foram constituídas por Deus. Então, a Bíblia é repleta disso. A Bíblia ensina nós obedecer às autoridades. E ali até explica que as autoridades não são para o mal, as autoridades são para o bem. Claro, se elas fizerem algo mal, a gente não vai obedecer, isso é óbvio. Mas aquelas autoridades que estão ensinando coisas boas, estão trazendo vamos dizer assim, a boa palavra, né? O bom respeito, aí sim, naquele momento nós estamos obedecendo a palavra de Deus. E eu vejo, sim, muito importante as autoridades constituídas por Deus. Então eu vejo que é muito importante, sim, no meio dos jovens também. Deus é fiel e vai usá-los cada vez mais aí, sempre ficar no propósito principal, como Daniel, né, colocar no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. O rei vai oferecer o manjar, mas eles têm que se separar e no meio dele fazer a diferença. Mas é isso aí, Deus abençoando bastante, obrigado, pastor. E claro, depois vamos estar fazendo, vou dar uma direção aqui pela questão de perguntas, mas quero que todos fiquem bem à vontade, não se limitem às minhas perguntas, não. Se eu começar em A e quiser terminar em Z, fiquem à vontade também, tá bom? É só para dar um norte aqui, que eu dirigindo... Dos outros também. Claro, pode. É porque, assim, eu costumo ser o convidado, né? E por ser convidado é bem mais fácil. Agora, eu chegar aqui e começar a falar é mais difícil para mim aí, porque eu não tenho esse costume. Mas é importante, a gente precisa. Assim, ó, se tem a ordem dos inscritos, a gente segue a ordem dos inscritos, né? E se tem aí um protocolo, a gente segue o protocolo. Agora, se é um bate-papo sem protocolos, a gente também sabe fazer sem protocolo, se metendo na conversa. Tem protocolo não, fica tranquila. Essa realmente aí vamos fazer acontecer. Mas então vamos pular protocolo, vamos fazer aqui. Vamos colocar. Deputada Lisiane, a senhora quer comentar algo assim pessoal da sua vida, da sua parte, para trazer esse lado da política, né? Assim, porque foi um ano mandato de estadual, né? Eu já sei, isso é novidade para ninguém aqui no Sul. Um ano de mandato estadual que marcou realmente uma geração, que trouxe isso à tona. E agora, nesse já segundo ano, né, do federal para essa caminhada, e já agora com uma pandemia, porque não é simples, a gente fala pandemia, mas eu comecei até a pensar esses dias. Pandemia mudou muita coisa. A gente não imaginava que ela viria, e a gente, quando veio, pensou que ia ser rápido. Não, vai durar 3 meses, vai acabar, isso aí é negócio. No começo, muitos de nós, não vou preciso, né, declarar, mas assim, muitos de nós pensávamos, isso não vai vingar, isso aí vai parar igual aconteceu com a H1N1 lá atrás, né, quase 10 anos atrás, e aí, mais de 10 anos, e aí não foi, né, então realmente é um novo tempo, né, mas deixar aí agora a senhora falar um pouquinho, né, sobre isso, sobre tudo um pouco do que já passou, do que está passando, de como que está sendo. Pode falar. Vamos lá. Então, pastor, primeiro, assim, como eu falei, é um prazer a gente estar falando sobre isso. Esse tema, ele queima no nosso coração, porque toda vez que Deus ele nos dá um chamado, uma missão, seja ele para o ministério pastoral, como eu recebi em 2010, eu acho que foi, que eu entrei para o início de 2011, né, que o missionário me chamou numa ligação para que eu passasse, então, a ser uma pastora da Igreja da Graça e ser uma auxiliar do meu pai aqui na sede em Porto Alegre, uma pastora aspirante, como eu digo, e aprendendo todos os dias, seja na missão do pastorado, ou seja na missão da política, né, que Deus começou a falar no meu coração fortemente em 2008 sobre a inserção, sobre o posicionamento, sobre saber se colocar e defender causas. E eu ficava pensando, né, o que é isso que Deus está falando comigo? E falava muito sobre
A palavra de Esther, algumas pessoas sabem, eu preguei quase um ano essa mensagem, e toda vez que eu subia no altar, numa conferência de mulheres, enfim, num encontro, eu preparava outra mensagem, eu subia lá e eu começava a orar, e começava, Esther, 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 batendo no meu coração, e dizendo, não é possível que eu vou ter que pregar de novo essa mensagem. E foi assim até que eu entendi que aquela palavra era também para mim. E eu vejo, às vezes, Deus, cada pregador, ele precisa ter essa sensibilidade, né? Que nós pregamos não pensando, nós temos que pregar não pensando só na necessidade do povo ou no pecado do povo, mas nós temos que pregar para nós primeiro, né? A palavra, ela precisa falar o nosso coração. E eu entendi e recebi, na verdade, aquela palavra como para mim também, porque Deus tinha um chamado especial para minha vida e que Deus precisava desenvolver através de mim, né, esse chamado. Foi então que Deus começou a falar sobre essa participação, sobre esse entendimento. E eu gosto muito, muito, muito da palavra de Esther, que está no livro, no livro de Esther, né, o capítulo 4, ali a partir do versículo 12, que fala quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther e mandou dizer a ela, olha, não penses que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Existem momentos, né? Existem oportunidades que Deus nos dá. E a oportunidade foi dada a Esther, né? Por todo um processo que nós conhecemos da história dela, como aconteceu, de que forma que isso se deu. Mas chegou um momento que ela precisou, um momento crucial, que ela precisou decidir, que ela precisou tomar uma atitude. A campanha, o período eleitoral, como o senhor falou, ele é um desses momentos de atitude, né? Mas não é porque nós estamos dentro do palácio, né? Não é porque nós estamos dentro das nossas igrejas, protegidas por Deus, protegidos pela palavra, que nós não passaremos por dificuldades. E olha, nós aí no meio de uma pandemia, passando por uma baita dificuldade. E se não fossem as Esthers, né? Os Esthers que estão hoje dentro dos palácios, dentro da política, dentro dos espaços de governo, acessando o coração dos reis, dos governantes, não a porta. Mardoqueu era um que ele estava ali ao redor, mas ele não tinha aquele acesso direto que a Esther, como a esposa, como a rainha tinha. Então, nós precisamos desses representantes inseridos na política. Nós precisamos desses homens e mulheres de Deus inseridos na política. Como o senhor falava, eleições são ali a cada 4 anos para as eleições municipais, né? E a cada 4 anos para as eleições estaduais e nacionais. Mas a cada 2 anos nós temos eleição. Esse é o período da atitude do eleitor. Mas a política, ela precisa ser acompanhada, ela deve ser acompanhada em todo o tempo. O cristão, enquanto cidadão, né, não é que a gente vai ficar falando de política na igreja ou no púlpito, até porque isso, em relação às leis do nosso país, ela é até proibida de falarmos ou pedir votos para candidatos em cima do púlpito. Mas nós temos que ter a consciência de que política se faz todo dia. E olha nós aí precisando dos legisladores, do poder executivo, inclusive para abrir as nossas igrejas para o funcionamento. Então, assim, é todo dia que a gente precisa da política. É todo dia que a Câmara de Vereadores está reunida. Hoje o vereador mesmo falava, nos relatava uma votação importante, que ele estava lá reunido e que se a gente não acompanha, passa, acontece e a gente não fica nem sabendo. Se não são os nossos legisladores cristãos, né, fazendo lá a defesa em nosso nome, a gente acaba nem sabendo. Então, por isso é tão importante, nesse período de pré-campanha, no período eleitoral, a gente se envolver e fazer o debate, a discussão, a construção, e mais do que isso, a gente se posicionar é muito bonito, mas a gente militar, a gente trabalhar,
a gente combater o combate que é uma campanha política, e que coisa linda, né? Já dá até saudade de começar de novo. Uma campanha política que é aquela guerra bonita de se alcançar o cargo eletivo pelo voto, democraticamente, pela defesa das nossas ideias, e como é bom para nós que defendemos a fé cristã, os princípios, os valores cristãos, e como é fácil e espontâneo para a gente fazer uma campanha política dizendo isso: olha, eu vou defender os valores e os princípios cristãos, eu vou defender ética, eu vou defender a moral, eu vou defender a verdade, eu vou defender a justiça social, eu vou defender a liberdade de expressão, eu vou defender a liberdade religiosa para que as pessoas possam professar a sua fé. E isso a gente sabe que a gente vai conseguir cumprir. Eu vou ser essa pessoa transparente, eu vou ser fiel, porque nós nos pautamos na primeira coisa, que é o nosso temor a Deus e o amar ao próximo. Inclusive, né, deputada, a senhora teve no mandato estadual, né, que a gente que sabe que marcou bastante, né, a questão da batalha que teve naquele, vamos supor, início de mandato praticamente, né, e também, por exemplo, depois de tudo que passou naquele tempo e marcou, venceu, pegou uma cláusula ali, vamos por cláusula, pegou ali uns dizeres, né, escondidos no mais fundo do baú ali, e conseguiu tanto ali e tanto agora também, que tem agora já no Palácio e já está ali, já também com a experiência que já carrega. Teve essa outra questão também das precatórias, né, daquele PL 1581, claro, dentro de um limite que dá para poder explicar, até para já quem está ouvindo, mesmo que já saibam e alguns que não saibam, né, da importância, né, de cada papel sendo exercido ali, de estar ligado ali para poder pegar cada detalhe que às vezes, se não vigiar, passa em branco e pode prejudicar a igreja, pode prejudicar o cristão, pode prejudicar até o ser humano e também a família, né, deputada? Foram 4 anos, na verdade, né? Um mandato, ele é composto por 4 anos, né? Então, na Assembleia Legislativa, eu estive 4 anos nesse mandato como deputada estadual, de muito aprendizado, né? Mas também de um envolvimento muito bonito, assim, dos meus irmãos em Cristo, das minhas irmãs em Cristo, que passaram, por causa da minha vida ali dentro, acompanhar essas pautas. E eu estava sempre comunicando a todos: olha, hoje nós vamos ter uma votação importante, entre em oração, a gente precisa vencer. E elas foram as pessoas, esses irmãos em Cristo, da minha igreja e de tantas outras igrejas que eu tive. Eu sempre digo assim, que Deus me deu aquilo que eu tinha no meu coração, de que a gente precisa caminhar junto com os nossos irmãos da fé. Quando a gente caminha como um povo só, forte, de mãos dadas, a gente vence, a gente prevalece. E eu consegui, através da política, essa aproximação, e eram muitas igrejas, eram muitos irmãos em Cristo que se envolviam nessa causa e que estavam próximos, né? O que eu sinto até saudade, assim, uma certa inveja da Fran, porque ela fica aqui no Rio Grande do Sul, está próximo de todo mundo, recebe todo mundo. Eu dependo, assim, das pessoas que vão até Brasília, que não são todos, né? Mas hoje em dia, com as redes sociais, também a gente consegue vencer essas barreiras todas. Então, havia uma proximidade, uma mobilização muito grande de todas as pautas que envolviam questões de educação, por exemplo, que foi essa que o senhor falou. Enquanto deputada estadual, a gente trabalhou o projeto de lei que tratava da educação nas escolas, né? E assim, naquele foi o maior desafio, assim, enquanto estadual. Oi, Fran? O Plano Estadual de Educação. Exatamente. Ele tem uma validade de 10 anos no Estado, e ele foi trabalhado primeiro a nível federal, que é uma legislação nacional. Lá ela foi toda consertada, vamos dizer assim, para que ficasse uma coisa não ideológica, mas cumprisse a função de estruturar a educação no Brasil sem esse viés ideológico. Quando veio aqui para o Rio Grande do Sul, embora já fosse um outro governo, veio o projeto do governo anterior e ele estava sendo levado à pauta de votação da forma como veio, né? Não tinha ninguém tinha pego aquilo para se aprofundar, a não ser a deputada relatora, que era da defesa do outro lado, né? Então, foi um desafio muito grande, porque o Espírito Santo me incomodou muito naquela noite. Eu lembro, eu estava sentada aqui no sofá da minha casa e eu abri o Facebook e dizia assim: deputada fulana de tal, relatora do Plano Estadual de Educação. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Por que essa pessoa quis pegar
o Plano Estadual de Educação. E aí do Espírito Santo me falando, pega o plano e lê, dá uma olhada, isso aí deve ter alguma coisa. Aí eu chamei o advogado que trabalhava comigo e disse para ele, olha aí o plano de educação e vamos ver o que tem, se tem alguma coisa assim nesse sentido, tal. Dei orientação para ele e amanhã a gente conversa no gabinete. E o Espírito Santo ficou incomodando meu coração, olha tu. E aí eu fui vencida ali da guerra, né, entre o cansaço e a voz do Espírito Santo, e entrei noite adentro estudando aquelas quase 80 páginas daquele projeto de lei, do seu anexo. E quando eu cheguei no outro dia lá, eu cheguei com uma folha cheia de anotações, e o meu advogado que trabalhava comigo com um papelzinho assim, com 6 anotações, né? E aí eu entendi por que o Espírito Santo tocou tão fortemente no meu coração para que eu olhasse aquilo, porque eu precisava ver e achar e enxergar, não era outra pessoa, precisava ser eu. E foi muito lindo o que Deus fez naquele dia, 3 jovens que chegaram no meu gabinete, bateram lá e disseram que queriam falar comigo, e eles sentaram na minha frente e eles falaram exatamente tudo que eu tinha estudado a noite inteira, então foi assim, muito agir de Deus. Esse jovem é até muito legal, porque um desses jovens eu encontrei ele lá na Câmara Federal, agora ele faz a mesma ação em defesa da família na Câmara Federal, muito lindo de ver assim, o que Deus faz desses encontros, e nós conseguimos trabalhar o plano de educação, retirando toda a questão ideológica, dessa ideologia que eles usam a palavra gênero, querendo dizer que defendem homem e mulher, mas na verdade a palavra gênero ela foi sequestrada por uma ideologia política que perdeu o seu sentido de homem e mulher. E a gente conseguiu, né, para concluir, assim, a igreja organizada nas galerias, com cartaz na mão, fazendo a defesa da família, do direito da família educar, na verdade, daquilo que diz a Constituição, e a família não deve ser induzida ou imposta de forma coercitiva a nenhuma ideologia, nenhum pensamento, mas bem pelo contrário, ela deve ser protegida pelo Estado. Então, a gente conseguiu de forma linda, assim, foi uma das vitórias. E a outra vitória que eu posso contar agora como a nível federal, assim, e eu vou tentar ser o mais simples possível, porque tem umas coisas que são técnicas demais, que até para mim são chatas, quanto mais para quem está ouvindo de fora. Mas nós estávamos falando de um conserto na legislação, um conserto na legislação sobre tributos e impostos. Nós sabemos que as igrejas, elas são livres de impostos, mas havia uma desculpa ali na lei de dizer, tá bem, vocês são livres de impostos, mas de tributos não, então nós vamos tributá-los em algumas coisas. E algumas igrejas estavam sendo tributadas, inclusive de valores que vão para missões no exterior, né? Eles querem dizer que esse valor precisa ser tributado, então os nossos missionários que estão lá fora seriam prejudicados, o evangelismo lá fora seria prejudicado, e inclusive impondo sobre nós multas por não termos tributado esses valores no passado, multas que seriam impossíveis de pagar, tipo assim, fecha a igreja e paga multa, tá? Então, absurdas, que as pessoas, os pastores, na verdade, se isso começasse a ser aplicado em todos os ministérios, assim, ia ser a igreja fechando de balde no Brasil. Então, a gente conseguiu, lá um tempo atrás, corrigir, só que não ficou claro que isso também seria retroativo. Então, a gente corrigiu essa semana passada, ou retrasada, agora não me lembro mais, foi uma luta, assim, aquela de suar a mão, sabe? Aquela assim, de só Deus na causa, né? E agora nós conseguimos aprovar na Câmara, e precisamos aprovar ela no Senado e depois ainda a sanção do presidente da República, né? Então a gente ainda está nessa batalha. Vamos ter um tiratema assim para que quem está assistindo, né, entenda a seriedade da coisa, né? Se, por exemplo, supostamente não estivesse a senhora lá, o Davi Soares como federal também, que foi por São Paulo, acho que os nossos são só os 2 agora, né, federal. Se não tivesse, se não tivesse, nós não seria. Como que seria, será, né? Como que realmente a gente poderia ter essa garantia que nós vencemos? Como que seria? Na sua visão? Na verdade, a gente conseguiu hoje vencer isso, porque hoje nós temos a maior bancada evangélica de todos os tempos na Câmara Federal. Nós somamos aí 106 deputados evangélicos e
simpatizantes do Evangelho que professam a fé cristã, alguns católicos que professam a fé cristã que estão junto com a gente também na defesa das pautas evangélicas. Então, somamos aí uma bancada muito forte que conseguiu levar a baila, levar a votação e aprovar. Em outras tentativas anteriores, né, no mandato anterior, por exemplo, a gente não... eu não estava lá, né, mas os outros deputados que tentaram fazer essa correção foram boicotados, vamos dizer assim, lá nas comissões, não chegou nem a plenário, né? Então, a gente conseguiu fazer chegar a plenário. Olha, com outras palavras, né? Só chegou a ser possível por causa que estamos ativos, porque estamos lá, porque ativos. Tem pessoas simpatizantes, mas tem pessoas que estão com esse foco, e é porque... E a gente conseguiu, assim, 300 e poucos votos contra 100 e poucos, então foi uma vitória, então, assim... A necessidade é enorme, né? Mais do que nunca, mais do que nunca. É mais para dar mesmo aquela sensação para todos que é preciso, né? Que é necessário. Muito porque preciso. quem então, são sofre... que a gente não sabe, né, pastor? São coisinhas que a gente aqui fora não sabe, mas que lá dentro está acontecendo, né? Lá as bombas caem, se não tiver quem que segura, vai explodir para todo lado. Não é verdade? Tem que ter essa necessidade. Mas, deputada Fran, também passar um pouquinho para a senhora, né, que está aqui no Estado, já no seu 2º ano de mandato, né, e tanto continuidade também, né, dos últimos 6 anos, vamos colocar assim, né, 6 anos e sim, né, os 2 anos com a senhora, os 4 da deputada Lisiane, mas que está aí. E nesse tempo, deputado, agora a Fran, tá bom? Se eu falo deputado, mas qual, né? Certo. Para a senhora, política, por exemplo, até aqui a gente deixou assim meio que pronto, nós podemos, no sua visão, claro, que é uma visão da senhora, confiar em uma nova política ou apenas numa boa política? Na sua visão, o que é uma nova política que nós vamos implantando, ou é a boa política que sempre deveria ser feita, que por fim, infelizmente, a gente vê inúmeras situações que acaba não sendo feita como que nós gostaríamos. Mas na sua visão, mais ou menos assim, para que quem está assistindo a gente possa também entender esse lado de uma das nossas deputadas, de alguém que é da nossa igreja, que é membro de igreja, que é esposo de pastor, mas que está lá fazendo essa obra e também a diferença. Ótimo, pastor, é muito importante o tema dessa live, porque a gente vai ouvindo e abrindo o entendimento, né? A Lise relatando o que aconteceu na votação do Plano Estadual de Educação, e eu estou aqui acompanhando os comentários e algumas pessoas colocando quanto esse projeto, essa votação foi importante para abrirmos os olhos. E eu estava lá na galeria nesse dia com o meu cartaz defendendo a família e apoiando não só a minha deputada, mas a defesa do que nós acreditamos, né, os princípios e valores que nós trazemos na nossa essência, e foi muito importante para nós percebermos como é o ambiente do parlamento e como é afrontado muitas vezes, e uma afronta direta mesmo, de falarem, né, vocês vão sair daqui derrotados, né, dizendo que a família estaria perdendo ali naquela tarde. Graças a Deus foi o contrário, porque foi uma intensa luta. E nisso foi abrindo os olhos do quão importante, né? Eu estava cumprindo a minha missão, auxiliando o meu esposo, do lado dele na obra do Senhor, não imaginava de ingressar na política, apoiava sempre e participava das ações do mandato, né, da Lise aqui como deputada estadual. E tomei como surpresa quando o missionário R.R. Soares cogitou o meu nome, né? Quando falaram, olha, o missionário perguntou se tu aceitaria essa missão. Eu disse, meu Deus, né? Jesus amado, o que acontece agora? Eu não estou... Né? E a primeira coisa que veio, disse, eu não estou preparada para isso, porque é uma missão muito importante. Mas tudo que, né, o crente, o cristão é assim, né, tudo que ele faz na direção de Deus, e eu comecei a orar a Deus e disse que se fosse a vontade do Senhor e que eu estivesse à frente, né, de um mandato defendendo os valores cristãos, Deus ia confirmar no meu coração, no coração do meu esposo, e que tudo seria, né, em conformidade, porque Deus não faz nada desordenado, tudo é em ordem. E um dia assistindo o culto do meu esposo, na nossa igreja, ele estava pregando a palavra de Moisés, né, quando Moisés foi chamado para ser o libertador do povo do Egito. E Moisés disse, né, quem sou eu, Deus, né, quem sou eu?
eu não sei nem falar direito, né? Moisés dizia, como que eu vou fazer isso? E Deus respondeu que não era quem ele era, mas era o eu sou que estava com ele. Essa palavra, ela foi o que confirmou no meu coração que, por mais que eu não me sentisse capaz naquele momento, não era eu que estaria lá, sim o Deus que estava comigo me chamando para aquela missão. E eu entendo, e eu sempre falo isso porque é muito importante nós entendermos o chamado de Deus e colocarmos a nossa vida à disposição de viver aquele chamado. No momento em que eu entendi que era um chamado e que Deus precisava de mim naquilo, nós começamos a nos capacitar, sim, né, a estudar o tema, a se aprofundar mais, mas Deus nos dá cada discernimento, cada entendimento, e o que a Lise falou aqui, né, Deus age no espírito ali, fazendo tu olhar para alguma coisa que às vezes ninguém olharia, e esses dias eu estava falando sobre isso, às vezes eu vou lá, faço alguma coisa, o pastor Daniel acho que comentou na live dos chamados para governar, que ele olha, às vezes, né, alguma de nós falando, puxa, como que elas falaram isso, né? Às vezes eu mesma termino uma fala e penso, meu Deus, de onde eu falei isso, né? Só pode que foi o Espírito Santo que dirigiu. E quão maravilhoso é poder fazer isso com o coração tranquilo, porque estamos lá cumprindo a missão do Senhor. Então, assim, esses 2 anos, né, que 1 ano e pouco, claro que esse ano está sendo muito atípico, mas nós estamos conseguindo fazer um mandato muito atuante, mesmo nesse tempo de pandemia, nós estamos conseguindo fazer um trabalho muito importante. E sobre a sua pergunta, né, que é sobre se devemos confiar em uma nova política ou na boa política, nós temos que confiar na política por sua essência, né? A política, por sua essência, é pensar no bem comum das pessoas, fazer a gestão do bem comum das pessoas, né? Buscar isso. E durante os anos, essa política que foi distorcida e saindo do caminho. Eu costumo falar, eu não gosto de usar, eu vou vir aqui fazer a nova política. Não é uma nova política, é a política de essência. É a política que é feita com princípios e valores. Esses valores da moral, da honestidade, da verdade, do respeito, do diálogo. Muitas vezes as pessoas querem aquela pessoa que é polêmica, né? Que ela vai e fala contra. Eu já tenho um perfil um pouco diferente. Eu gosto de conversar com as pessoas, né? Apesar de que quando tem que entrar numa briga, eu entro sim, né? Como é que é aquele ditado, né? Não me chama, não, como é que eu dou um boi para não entrar, mas eu dou a boiada quando eu tô lá dentro, né? Mas é muito importante a gente resgatar e os irmãos de Cristo entenderem que nós estamos lá não para fazer uma nova política, como eu falei, é buscar essa política de essência feita com os princípios e os valores cristãos. E para isso nós precisamos de pessoas que estão com o seu coração firme na palavra, porque muitas das vezes nós confiamos em alguma pessoa e depois nós nos decepcionamos com aquela pessoa. E muitas das histórias, às vezes, que a gente ouve com a política é disso. A pessoa confiou o seu voto a alguém e se decepcionou com aquela pessoa lá. Muitas das vezes as igrejas apoiaram pessoas acreditando, né, que aquela pessoa seria um bom exemplo e a pessoa também acabou decepcionando aquela igreja. O mais importante de tudo, assim como na obra de Deus, é nós entendermos que tudo é feito por homens, mas que nós precisamos estar com o nosso coração firmado na palavra. Essa essência da palavra de Deus, ela tem que estar firme no nosso coração. E é uma coisa que a gente fala muito para os chamados para governar também, né? Não é só buscar a capacidade, né, intelectual, o entendimento, como também estar firmado na palavra de Deus, se alimentando da palavra, estando firmado ali. Porque pode vir a proposta má, né? Pode vir... né, tentando buscar os acordos, coisas, mas quando você está firmado na palavra, Deus vai lhe dando a direção de tudo, né? Deus vai lhe mostrando o que cabe, o que não cabe fazer, o que dá, o que não dá para fazer, e é muito importante a igreja entender isso. Nós precisamos resgatar a política na essência, essa política que é feita com princípios e com valores, e para isso nós precisamos do povo de Deus envolvido como um todo. Né? Eu digo, não é todo mundo também que vai sair concorrendo a um cargo eletivo, porque senão nós vamos dividir os votos de todo mundo, não vai eleger ninguém, né? Nós temos que focar num objetivo, mas nós temos que ter a igreja ativa, a igreja acompanhando. Eu conversava um outro dia com as pessoas falando o quanto nós entendemos e começamos a acompanhar os projetos de lei, porque muitas das vezes a gente ficava sabendo quando já era lei. E aí, o que adianta? Não dá para fazer mais, né? Eu digo, daí só
só cabe orar a Deus e pedir socorro. E agora nós aprendemos o quão importante é a gente acompanhar um projeto, saber que está tramitando lá, buscar conversar com o vereador, com a deputada, o que nós podemos fazer para esse projeto ser melhor ajustado ou não ser aprovado, dependendo do tempo. E é muito importante nós estarmos lá dentro, né? Porque dentro do palácio, como a deputada Lisiane falou, da Rainha Esther, ela pôde mudar toda a história de uma nação. Né? E nós, estando lá dentro, nós conseguimos ter esse olhar antecipado, esse olhar em que a gente pode fazer a articulação necessária, a conversa necessária, a reflexão necessária, para que as coisas sejam mudadas lá no tempo que a gente pode fazer essa mudança, né, ou barrando. Mas é muito importante também as pessoas entenderem que um parlamentar cristão, ele não vai para a política, ou ele não chega lá, pensando também com uma mente pequena, que eu digo, né, que é pensando só na igreja. Às vezes as pessoas pensam que o parlamentar vai chegar lá e dizer assim, porque eu vou ajudar a minha igreja, daí a minha igreja, né, vai estar com a porta aberta, a minha igreja vai poder fazer um culto na paz, a minha igreja... Não, nós vamos para a política e estamos lá para, como eu falei, resgatar a essência da política. Lógico que nós estamos defendendo, sim, a Igreja de Cristo, e depois eu posso falar um pouquinho, né, de como foi nessas articulações para esse tempo de pandemia, nesse tema, mas nós estamos lá na política pensando num todo, num bem comum. Nós estamos lá pensando com os valores, os pensamentos de Cristo, o que nós podemos fazer e influenciar para alcançar toda a sociedade, que é o que é mais importante. Eu acredito que todos os irmãos vão concordar. Assim também exatamente. Exatamente, porque eu acho que os irmãos vão concordar, né, que se nós pensarmos numa sociedade como um todo, a igreja também está contemplada, né? Porque na igreja nós temos ali todos os irmãos que frequentam, são de inúmeros setores da sociedade, eles estão inseridos na sociedade, e a igreja, ela não é uma casinha fechada, né, em que a gente vive só dentro da igreja e vai partir da igreja para a glória. Nós estamos aqui ainda neste mundo, né, e nós precisamos entender o quão importante é nós, como igreja, sairmos de dentro das quatro paredes e sermos influenciadores no mundo, sermos influenciadores na sociedade, ser o sal da terra, né, e ser a luz do mundo. Eu digo, o sal dentro do saleiro, ele não faz diferença, né, ele precisa tocar no alimento para poder fazer a sua função, que é dar o sabor. Então, nós, como sal da terra, nós temos que sair de dentro do templo da igreja e dar o sabor a esse mundo, né, mostrar para o mundo como tem coisa boa para se viver e que nós podemos fazer parte disso. Nós temos que ser embaixadores de Cristo aqui na Terra, como a palavra de Deus diz que somos. Nós temos que ser influenciadores na sociedade. Então, não só na política, mas os irmãos em Cristo, nós temos que estar inseridos em todo lugar, né? Nós precisamos de médicos cristãos, nós precisamos de engenheiros, nós precisamos de professores, né? Às vezes as pessoas falam tanto na educação, mas as pessoas não estão se colocando à disposição de ensinar pensando nos nossos princípios e valores. Se esse setor, né, as universidades é um caso à parte, assim, né, muitas pessoas quando chegam na universidade tomam aquele choque, porque os professores de universidade tem muitos que são muitos ideológicos, partidários e ideológicos. E aí eu me pergunto, onde estão os cristãos? Por que nós não temos professores que levantam a bandeira e batem no peito e digam, eu sou crente, eu sou cristão, eu acredito em Cristo e eu vivo os princípios e valores dele e a minha vida é baseada nisso e não importa onde eu estiver, eu vou fazer essa defesa de princípio e valor. Então, assim, nós precisamos, e aí é uma coisa que a gente fala muito com os chamados para governar, é em todas as esferas da sociedade sermos influenciadores. Nós precisamos resgatar esses princípios, esses valores de família, de moral, de respeito, e é com a palavra de Deus. E nós temos muitas das vezes no meio político a oportunidade de evangelizar, de plantar uma semente também da palavra. Então, nós precisamos despertar, pastor Vitor, despertar, porque ainda é tempo, nós queremos como tema da live, uma política em um novo tempo. E o que seria isso? Com cada vez mais pessoas alicerçadas na palavra de Deus, firmadas na palavra de Deus, fazendo a diferença, em cada um no seu lugar.
né? Muitas vezes eu pergunto, as pessoas não participam, às vezes, da comunidade do seu bairro, da associação de moradores, e nós precisamos estar inseridos, levando a nossa visão, que é uma visão de reino e pensando no próximo, porque Cristo ensinou, né? Que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos buscar, então, essa harmonia em sociedade. Com certeza, falou tudo da forma que realmente tem que ser. E é isso que a gente está aqui para mostrar e abrir esse entendimento, trazendo a visão da parte humana, né, de cada um, mesmo sendo parlamentares, mesmo tendo uma posição, mesmo ali na democracia sendo colocado, mas tem a parte realmente a humanidade de vocês é o que vai destacar cada vez mais dentro, né, que essa humanidade, como propriamente eu gostei bastante do exemplo do professor Cadê, né, realmente a gente ouve muito essa questão dentro de faculdade, eu como, né, passei em faculdade, realmente, né, tive ali na universidade, eu não tive realmente professor que batesse no peito sobre o cristianismo, mas eu vi ali sobre muitas outras coisas, sem precisar dar nome, até porque não é o foco de hoje. E isso é plena verdade, né? Diferente dentro, né? Dentro pastor, de cada função, da forma que tem que exercer também. Pode falar. Eu tive um exemplo de um professor na faculdade que começou a falar mal do evangelho, começou a criticar a Bíblia. E eu me levantei da sala de aula e ele disse, onde tu vai, Franciane? Eu disse, eu vim aqui para assistir tal aula, eu não vim aqui para debater isso. Se o senhor quiser debater isso, nós vamos debater em outro ambiente. E aí ele disse para mim, não, pode sentar que eu vou focar na aula. Mas teve um momento em que eu estava ali sendo oprimida, constrangida, a minha fé sendo atacada, em um ambiente em que eu estava numa universidade para aprender um tema, não estava ali para debater aquilo, né? E naquela sala, ninguém mais se opôs, né? Então eu digo, nós temos que estar nesses lugares, nós temos que nos preparar para isso. Às vezes os irmãozinhos, me perdoem a palavra, mas penso assim, não, mas Jesus vai voltar, fico naquela, né, eu estou aqui só esperando ir para a glória. Nós não sabemos o tempo em que Deus volta. E Deus não disse para nós que nós ficássemos, né, à mercê do mundo. Nós estamos aqui, nós precisamos estudar, nos capacitar e ocupar os nossos espaços, levando o testemunho da palavra de Deus. Chega das pessoas pensar que o crente, o cristão, é aquele pobrezinho que vai da casa dele para a igreja, da igreja para casa, que não tem pensamento, que não tem posição, né? Chega do cristão ficar calado. Eu tenho falado sobre isso, né? Às vezes são grupos que são minoria, mas que são barulhentos, eles fazem tanto barulho que eles parecem que são enormes, mas o povo de Deus é a maioria nesse país, e onde nós estamos, muitas vezes, calados na nossa casa, como assistindo tudo passar, às vezes criticamos, apontamos, falamos que não está bom, mas não tomamos a atitude de fazer barulho também. E está na hora do povo de Deus se despertar, fazer barulho, fazer a sua voz ser ouvida, fazer a voz do reino do Senhor ser ouvida nessa terra, porque assim nós viveremos em paz. E é isso aí. E falando, a senhora falando sobre, né, até aproveito para trazer o pastor Hamilton para a conversa, né? Ele que também depois pode falar, né? Ele que é pastor da Quadrangular, está aqui também, ele é vereador, e que nós estamos aí juntos nessa batalha desse ano, que vai ser vitória em nome de Jesus. Mas aí me veio a lembrança, né, da senhora falando sobre isso, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, porque eles realmente, no meio de uma geração, eles escolheram bater no peito e trazer vamos dizer, o evangelho, né, daquele tempo, claro que da forma que a gente vê hoje é diferente daquele tempo, mas eles trouxeram à tona no meio de uma geração qual o rei fez uma estátua dele próprio para que todo mundo adorasse a ele mesmo. E eles, os três, por não se curvarem, chamou a atenção de todo mundo a ponto do rei tentar condená-los. Eu falo tentar pelo fato de não conseguir, mas depois de tudo, ainda a atitude deles no meio daquela geração que eles escolheram aparecer, mostrando a fé deles, fez com que o próprio rei conhecesse que somente há um Deus. Aí eu quero trazer um pouco também o pastor Hamilton aí para a conversa, pastor, nessa situação de que hoje, talvez, né, aproveitando os três aqui juntos conversando, para representar a igreja, seja, né, o Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vai se curvar às leis, não vai se curvar às leis erradas, no caso, né, que não vai se curvar aí aos decretos que ferem as escrituras, que é a nossa base. Eu até gostei de um comentário
que a nossa maior constituição é a Bíblia, é as Escrituras Sagradas. Então, nós temos que ser, nesse tempo, nesse novo tempo, entre aspas, vou pôr assim, essa política que realmente não vai se curvar. Pastor Hamilton, seja bem-vindo aqui para todos mais uma vez, né? Trazendo um pouco aí dessa parte que o senhor já está ativa na Câmara aqui em Porto Alegre e dessa caminhada que tem pela frente aí para mudar muita coisa e que precisa ser mudada. Pastor? Pastor Victor, esse tema, né, a política em um novo tempo, ele é muito interessante, importante, porque, como a Bíblia diz lá em Salmos 33:12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, eu fui muito bem contemplado nas palavras da deputada Lisiane e da deputada Franciane, porque a gente sabe que nós, por exemplo, que eu estou na igreja desde os 4 anos, a gente ouviu lá no passado, né, sempre dos nossos pais, dos nossos pastores, que a igreja tinha que ter a missão de orar. E a igreja tem que ter a missão de orar, a igreja tem que orar, tem que buscar o Senhor. Isso a gente faz todo dia, isso é nossa prática de vida. Mas a palavra oração, ela vem acompanhado da ação, da atitude, né, que nós temos que tomar, que nós temos que ter. E eu estava observando algo interessante da questão das entrelinhas das leis, que passam, né, não somente pela Assembleia Legislativa, como na Câmara dos Deputados, como na Câmara Municipal de Vereadores, que são leis muitas vezes prejudiciais ao andamento da igreja aqui na Terra. E uma coisa que é muito importante nós observarmos como é importante ter alguém acompanhando e cuidando essas leis, justamente muitas dessas leis que travam todo o projeto e todo o trabalho da atividade da igreja aqui na Terra. Uma coisa que é importante, que eu tenho comentado sempre, eu estou servindo a Cristo já há muitos anos, é que no passado havia uma perseguição, né, entre aspas, à igreja, e essa perseguição, muitas delas vinham através do xingamento, das pedradas nas igrejas. Só que a perseguição que nós estamos vendo nos últimos dias são justamente de leis, né? Hoje tem leis, inclusive, lá que a deputada Fran, a deputada Lisiane, perdão, lá no Congresso, está acompanhando leis que são leis, assim, extremamente prejudiciais ao Evangelho, como, por exemplo, a lei que vai criminalizar o evangelismo pessoal, por exemplo. Né? Se a pessoa, por exemplo, ela falar de Jesus para alguém e essa pessoa ela entender que ela foi importunada, ela pode processar a pessoa que a evangelizou. Então, são leis que estão hoje tentando amordaçar, né, o evangelho. E a gente sabe que em nome de Jesus não vai conseguir, porque Deus tem aberto a cabeça do povo de Deus para que nós tenhamos parlamentares cristãos em todas as esferas, né? Tanto lá na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal. E a gente vê na Câmara, se não tem alguém ali que esteja de olho, acompanhando as assessorias, nós acompanhando, realmente a gente começa a ver algumas leis que são leis muito complicadas, né? Por exemplo, na própria Câmara Municipal, aqui o ano passado, tinha uma emenda parlamentar dentro de um projeto que complicava, por exemplo, as igrejas que alugam prédios alugados para que não conseguisse a isenção do IPTU por não ser um prédio próprio, construído especificamente para ser igreja, né? Então, todas as igrejas, por exemplo, que têm prédio alugado, elas automaticamente, mesmo que seja uma lei federal, mas dentro do município, elas não conseguiriam isenção. E a gente pegou esse furo desse projeto, dessa emenda dentro de um projeto, que são muito complicadas, mas que estão ali. E alguém fez uma pergunta ali sobre a questão de como eu entrei para a política. Na realidade, a gente entra muito por chamado, né? Existe uma missão que Deus nos dá e que a gente não espera, embora a gente acaba entrando e quando vê, a gente entrou porque Deus foi canalizando para isso, e muita dessas missões e que a gente acaba entrando, a gente não entra porque a gente quis, né? Quando a gente percebeu, a gente foi incentivado,
foi colocado ali, pastor Hamilton, que ele incentivou a ingressar na política. Justamente, no meu caso, foi um chamado, né? Eu, desde novo, eu acabei sendo colocado pelo meu pastor muito novo para me envolver com a política, para aprender política, concorri a vereador bastante jovem, né, por 2 vezes, não me elegi na época, até por ingenuidade, por entender que a gente tinha que confiar no cristão e que ele ia votar sem a gente falar, sem a gente expor, né, e a gente, muitas vezes, é muito ingênuo de acreditar que todos os cristãos estão com a cabeça aberta, né, e infelizmente uma grande parte ainda dos cristãos ainda não abriu a cabeça, não entendeu essa responsabilidade, não entendeu que a igreja ela faz parte da sociedade. A deputada Lisiane falou algo que pequenas minorias estão conseguindo grandes avanços dentro da lei que os beneficiem porque eles fazem um grande barulho, né? E a igreja, ela é algo grande na sociedade, e a igreja é o projeto de Deus para o povo, né? A gente sabe que quando a igreja ela está presente, seja no comércio, na indústria, e eu tenho falado muito, principalmente para pastores, incentivar os seus filhos, e foi falado aí já, a ter pessoas, especialmente como professores, na área do jornalismo, nós temos muito poucos cristãos na área do jornalismo, que são aonde forma opinião na vida das pessoas. Nós precisamos de pessoas na área do direito também, cristãos na área do direito, que estejam trabalhando nos ministérios públicos. Então, é um novo tempo. Oi? Que cheguem ao sistema judiciário nacional, né? Nós precisamos, deputada Lisiane, pessoas jovens que estejam estudando, que cheguem ao judiciário, nós precisamos disso. Eu já fui em muitas audiências, por exemplo, de questão de igreja, quando existe lá uma denúncia por causa do som, e aí o Ministério Público, a gente tem que ouvir ali pessoas lá do Ministério Público que não conhecem o papel da igreja, o fundamento do papel da igreja, dizer assim, a bagunça lá fazendo barulho, incomodando os vizinhos, coisa e tal. Então, a gente precisa de homens e mulheres de Deus em todos os setores da sociedade. E na política não é diferente, né? A igreja precisa que tenha parlamentares, homens e mulheres, né, com o chamado, com a missão, com o comprometimento com o reino de Deus, com a obra de Deus, porque essas pessoas que têm o comprometimento com o reino de Deus, eles sabem que tudo que ele for fazer, ele sabe que a quem ele tem que dar satisfação. Porque eu sempre digo que a nossa Constituição, a que nós obedecemos, tem a Constituição da Terra e a Constituição do Céu, aonde a nossa Carta Magna é a Sagrada Escritura. E é por ela que nós vivemos, né? Pela palavra de Deus que nós andamos. E nós agimos dentro dos princípios. E é por isso que muitas vezes, como disse a deputada Franciane, muitas vezes em determinadas brigas nós não entramos, né? Muitas vezes a gente age com equilíbrio, de acordo com a vontade, com a palavra de Deus, e quando é necessário nós realmente agirmos, muitas vezes com firmeza, nós vamos tudo de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela nos orienta e nos determina. Porque estamos ali com uma missão. O grande propósito é defender, né, o reino de Deus, a obra de Deus, e quando a gente fala isso, abrange toda a sociedade, né, todas as pessoas. Por isso que lá em Jeremias 29:7 diz que nós temos que orar pela cidade para que na paz da cidade nós também tenhamos paz, né? Se uma cidade, se uma nação, se um estado, ele estiver sendo gerido por homens, por mulheres bem intencionados, né, que tem um caráter formado, principalmente um caráter cristão, as pessoas elas viverão consequentemente melhores, né? Porque um homem, uma mulher de Deus, ele tem a preocupação da sociedade como um todo. E a gente vê, infelizmente, que nós vivemos um período de grande dificuldade com essa pandemia, e mais do que nunca, nesse período, se comprovou a importância de termos homens e mulheres de Deus, não somente federal, estadual, como municipal, né? A gente vê, se não tem alguém batendo nas prefeituras lá, indo lá, para falar sobre a igreja, como atividade essencial que é a igreja, né? Então, nós entramos, inclusive, com um projeto que já foi aprovado a nível federal, já foi aprovado a nível estadual, e queremos ver se seja
se vai ser aprovado aqui em Porto Alegre, para que a igreja ela seja uma atividade essencial. Por quê? Porque na medida que as igrejas fecharam fisicamente, os dados estão aí. Aumentou o número de suicídio, aumentou o número de feminicídio, aumentou o número de violência doméstica, aumentou o número de pessoas com a questão do consumo do álcool, aumentou o número de violência contra o idoso, e aí tem uma violência que é a violência da questão financeira, do abuso com o salário do idoso, né? Eu sou presidente atual da CDCOM, que é a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, e nós fizemos uma temática, e nessa temática, inclusive, esteve conosco lá o presidente estadual do PROCON, onde as denúncias que chegam, de cada 10 denúncias que chegam de abuso do idoso com relação ao seu dinheiro, às suas finanças, 8 é proveniente de pessoas da família. Então, na medida que a igreja ela acaba sendo fechada, eu estou falando aqui na questão dos cultos presenciais, e que as pessoas elas não podem ir na igreja, os índices estão provando aí, né? Todos os índices negativos, e aí entra o índice, por exemplo, do suicídio, né? A gente sabe que a importância da igreja, a importância aqui, e eu defendo a igreja, ela aberta. Eu confesso aqui a minha opinião pessoal, eu sou radicalmente contra a igreja fechada, porque nós sabemos o quanto a igreja ela é importante na vida das pessoas, as pessoas na sua angústia, no seu desespero, não somente na questão espiritual, mas também na questão social que a igreja desenvolve como seu papel, e também na questão psicológica, o trabalho que a igreja faz, e hoje a gente tem visto aí aumentando cada vez mais o problema da saúde mental, né? Eu estou até o final do ano como presidente do Conselho de Pastores de Porto Alegre, a gente conversa com pastores de várias denominações, que têm visto e tido essa dificuldade, inclusive, de ver essa violência, né, dentro das casas aumentando, e o templo não pode estar aberto para receber as pessoas. Isso a gente considera um crime, de certa forma, na minha ótica de ver, em uma certa perseguição religiosa, né? E aqui eu falo que Porto Alegre é a única capital brasileira em que as igrejas ainda não podem funcionar seus cultos, né? Lamentavelmente é isso, embora todo o trabalho que tem feito, não acusamos ninguém contra isso, mas, além de orar, mostra a importância de quanto a igreja ela é essencial na vida das pessoas. Então, eu quero, pastor Victor, de todo o coração agradecer aí o privilégio de a gente poder estar aqui, né? A Igreja da Graça abrir esse espaço para se falar sobre a política, para abrir a mente das pessoas da importância, né, da igreja, ela estar em todos os setores da sociedade, ser partícipe dos destinos da nação, dos destinos da sociedade. E como é importante a gente poder dialogar sobre isso e mostrar para a igreja de Cristo aqui na Terra, o quanto ela faz bem para a sociedade, né? Se tirar a igreja, a gente sabe o quanto a violência aumenta, o quanto o desespero das pessoas aumenta. Por isso, todo o coração eu agradeço aqui ao privilégio de poder, né, trazer esse momento aqui da nossa participação e também da importância de termos parlamentares cristãos. Apenas deixando uma ressalva, né? À vontade. Que aqueles que se colocam à disposição entendam da responsabilidade que tem de representar o reino de Deus, né? E já muitas vezes me falaram assim, não, mas eu não concordo com o pastor na política, né? Eu sempre digo assim que eu também não concordo, mas Deus chama quem Ele quer. Porque o pastor na política, ele tem é muito mais difícil para o pastor, porque ele tem que tomar mais cuidado, né? Porque toda a ação dele, a atitude dele, até o que a gente fala, por exemplo, numa tribuna, ela reverbera, muitas vezes, até numa perseguição nas igrejas. Então, o cuidado é maior, né? A pessoa, por exemplo, que ela não tem a responsabilidade pastoral, é mais fácil para ela circular nesse meio. E para o pastor, o cuidado é dobrado, se não é mais, né, deputadas, né?
Então, deixo aqui a minha contribuição. A responsabilidade é verdade. A gente tem que surfar, né, com mais cuidado sempre, né? Toda e qualquer ação nossa reverbera. O nome não pode ser quebrado de maneira alguma, né? Porque antes de tudo, é como o apóstolo Pedro, ele se apresentava, verdade. Eu, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, antes de ter o título, o servo sempre vai estar em primeiro, e o servo não pode ser quebrado. Né? Então, a política é pastor, mas antes de tudo isso, não pode esquecer que também é servo. Então, está sendo político por causa que é servo. Né? Então, é isso. Eu creio que é isso aí que acrescenta mais ainda. Mas fica à vontade, deputado, pode falar. Nós já temos minutinhos. Pastor Victor, eu sei que a gente já está avançado um pouquinho no horário, mas pegando o gancho do que o vereador Hamilton estava tratando sobre a questão das igrejas, eu gostaria de trazer um pouquinho do relato do Estado aqui, né? Como foi os avanços no Estado com relação às igrejas, né? A primeira decisão do governo estadual é que as igrejas tinham que funcionar com um limite de 30 pessoas, independente do tamanho do templo, independente, era a orientação do Estado. E isso lá no início, né, em março ainda, quando nós começamos a ingressar em tudo isso. Ainda fiz uma agenda presencial naquele tempo, hoje as minhas agendas estão todas virtuais, né, com o governador, e levei e expliquei, né, primeiro, a importância da igreja, como falou aqui o vereador Hamilton. Eu sempre digo que a igreja, ela tem 3 funções muito importantes, que ela é o socorro espiritual para as pessoas, ela é um socorro emocional, e ela é um socorro social. Então, eu expliquei para o governador a importância dessas igrejas estarem com as suas atividades funcionando, porque muitas das vezes, aonde o Estado não chega com o auxílio, a igreja está lá fazendo aquele auxílio social para as pessoas, além de ser aquele socorro emocional e espiritual. Bom, quando foi implementado, né, o distanciamento controlado aqui no estado, aquele protocolo de bandeiras, o governador mudou isso, então, e na bandeira laranja e bandeira amarela e bandeira laranja, a igreja pôde funcionar, então, com 25% da capacidade do seu templo. Então, dependendo de acordo com o templo, né, 25% da capacidade, respeitando o distanciamento entre as pessoas, né, o uso de máscara e todos os protocolos e medidas preventivas. Na bandeira vermelha e bandeira preta, nesse início, a igreja estaria fechada. Aí nós passamos para um segundo momento de diálogo, e aqui, como o vereador falou, às vezes é muito mais importante a gente ter esse equilíbrio e saber dialogar, mostrar a importância, né, mostrar, porque muitas vezes as pessoas desconhecem as funções de uma igreja na sociedade. Então, esse diálogo com prefeitos, né, com o governo, é muito mais importante do que, às vezes, você ficar querendo atacar as coisas e que as coisas caiam do céu. Então, nós passamos por um segundo diálogo com o governador do estado, e houve uma mudança de protocolo na bandeira vermelha, onde em bandeira vermelha voltou-se a limitar em 30 pessoas, mas voltamos a estar com a igreja aberta e ter culto. E no início desse mês, a maior vitória de todas, que no decreto estadual, a igreja foi incluída como atividade essencial. E eu tenho explicado o que é essa importância, né, de um decreto estadual trazer a igreja como uma atividade essencial no estado do Rio Grande do Sul. Porque, assim, todo prefeito, ele pode fazer as suas medidas mais restritivas do que o decreto estadual. Então, se o decreto estadual diz que a igreja pode funcionar com até 25% ou com 30 pessoas, o prefeito pode sim dizer, não, aqui no meu município não vai haver culto, como nós estamos vendo aqui no caso de Porto Alegre hoje, né? Mas com esse decreto trazendo a igreja como atividade essencial, a porta da igreja não pode mais ser fechada. Nós, no início, aqui em Porto Alegre, tivemos um bom período em que a igreja teve que estar com a porta fechada, onde você não podia receber mais ninguém, não podia estar com a porta aberta. E isso não pode mais acontecer hoje, porque o decreto estadual traz a igreja como atividade essencial. Então, nós temos ainda, sim, alguns municípios que não estão podendo fazer cultos, como é o exemplo de Porto Alegre, mas a porta da igreja não é mais fechada. E aí o nosso mandato, né, eu coloco aqui à disposição também, pode ter outros pastores nos assistindo, tem feito esse contato com todas as prefeituras, né? Eu enviei um ofício circular para todas as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul, informando que a igreja é atividade essencial, e sempre que um pastor aciona o nosso mandato, nós vamos lá e fazemos o contato com a prefeitura, buscando que a prefeitura siga o decreto do estado, né, trazendo liberdade do culto e que a igreja possa permanecer aberta e realizando as suas atividades. Esse é um pouquinho do trabalho do mandato
com relação à igreja, e eu gosto sempre de convidar as pessoas a acompanhar um pouco mais também e colocar o nosso mandato à disposição para defender isso. A igreja é uma atividade essencial, a igreja é um socorro para a sociedade, e nesse tempo de pandemia, graças a Deus, muitas pessoas, muitas autoridades têm entendido e olhado para a igreja como um povo que faz a diferença ali no seu local. E nós então conseguimos essa vitória no início desse mês, que foi o decreto estadual decretar a igreja como atividade essencial. Então, no estado do Rio Grande do Sul, igreja não pode mais ter a sua porta fechada por nenhum decreto do município. Se isso está acontecendo em algum município, nos acione, porque nós vamos conversar com o prefeito e buscar resolver essa situação. Acho muito importante trazer isso e não queria perder essa oportunidade de relatar um pouquinho, pastor. Muito bom mesmo, deputada, muito bom mesmo. Conte conosco também no projeto de lei a nível municipal, né, pastor? Amém, obrigado. Vai ser bênção de Deus. Eu creio que grandes vitórias estão chegando aí ainda esse ano e para os próximos, no nome de Jesus. Eu agradeço, né, deputada Lisiane, né, deputada Franciane, vereadora Hamilton, pastor Daniel Bianchi. Não tem o tempo, passou 1h30 já da live. Então, nós temos que, né, dar aquela encerrada nesse momento. Mas, nós sabemos que é só o começo da caminhada. Fora o começo, né? Fora aquilo que estava antes do ar. Antes de entrar no ar, eu lhe disse que nós não íamos conseguir fazer uma live em 1 hora com 3 políticos e 2 pastores. Não dá. Mas fluiu muito gostoso, eu estava vendo aqui, agora que deu uma caída... Esse é o fato fato crucial, né? Esse é o que vai se pesar, as mulheres. Mas, não, brincadeira, vou falar que eu sou machista. Mas, são 310 pessoas que estão online agora e a gente manteve 340, 350 sem parar. Deu uma caída, mas agora que deu uma fraquejada. Mas foi bom, né, durante todo, para ser uma live voltada com tema político, que as pessoas correm, né? Porque se eu colocasse aqui... distribuição de ouro grátis, estaria com 1000 visualizações rápido. Mas, quando se foi política no início... Tá mudando, mas foi muito bom. Mas foi muito bom, pastor. Eu estava acompanhando aqui os comentários, a interação do pessoal, e aí eu acho que é importante a gente falar, a live vai ficar disponível, né? Então, quem quiser olhar de novo, ou escutar mais uma vez, compartilhar vai ter aquele ponto, né? Aquele ponto que chama mais atenção sobre alguma coisa, alguma questão aí que foi necessária, pode entrar de novo, pode ver, pode compartilhar, não tem problema. E isso nós estamos colocando na minha aquele amigo que não gosta de política, é com ele mesmo que tem que compartilhar para ver se abre o entendimento e desperta a igreja. Abre o entendimento, jamais tentar ferir ou atacar o pensamento que cada um tem. Pensar é livre, ninguém vai ser preso por pensar em matar alguém. Mas nós podemos tentar mudar esse pensamento, né? Ainda não é preso por pensar, viu? Mas a gente está aqui para garantir isso. Não, realmente... Não pode, mas nem pensar. Biblicamente não pode, né? E vamos ter mais, claro, né? Vou estar sempre entrando em contato com as deputadas, com o vereador, nós estamos aí à frente e eu creio que Deus vai abençoar bastante. E a nossa opção de colocar agora, né, o pastor Hamilton e vereador, que já está nessa, e trabalhar ao lado dele, junto com a Igreja da Graça, foi justamente de observar cada feito que ele tem buscado, né, de ele ter lutado verdadeiramente pela igreja. E isso nos dá, nesse tempo, uma tranquilidade em saber que já temos alguém que pode já estar fazendo e lutando por nós, então por que não prorrogar isso por mais 4 anos? Então é por isso que nós estamos lançando junto com ele essa força para a gente vencer essa próxima eleição juntos. E vamos no nome de Jesus Cristo, tá bom? E falando... Eu acho que fica muito importante a gente ressaltar aqui a nossa visão de reino, né? Algumas pessoas, elas não compreendem, às vezes, mas assim, como é que vocês estão juntos nessa mesma live se vocês não são do mesmo partido? Ou se vocês, enfim, não são da mesma igreja? Nós temos um trabalho e uma visão de reino sobre a coisa espiritual da política. E nós estamos juntos, e não é de hoje, né, pastor Hamilton, que a gente conversa, que a gente senta na mesma mesa, sempre regado de um bom café, mas falando sobre política, falando sobre reino de Deus, e a gente fica muito feliz que os nossos caminhos estejam ainda mais perto agora, baseados numa visão de reino. Nós não temos projeto pessoal, nós não temos projeto político, nós temos um projeto
de reino de Deus. E por isso que a gente caminha junto, caminha de mãos dadas, sempre, sempre vamos defender os valores cristãos, os princípios cristãos. Estamos suscetíveis a erros, sim, porque somos seres humanos. Nem sempre a dona de casa, a cozinheira, acerta o arroz todo dia. Às vezes a gente tem um deslize, sim. Não esperem perfeição de mim, nem da Fran, nem do Hamilton, nem do Daniel, nem do Vitor, porque somos pessoas, e eu não estou usando os títulos exatamente para as pessoas saberem que somos humanos e suscetíveis, mas que a gente está aqui com o coração puro, inteiro e dedicado a isso. E sempre que a gente andar de mãos dadas, um cuidando do outro, a possibilidade do erro, do deslize, ela é muito menor. Agora, se a gente se abandona, se a gente se desampara um do outro, aí a solidão faz a gente se equivocar. Então, que a gente possa estar juntos com essa visão de reino, porque eu amo fazer política com visão de reino, e essa chama queima no meu coração, o entendimento que Deus me deu queima no meu coração, e eu quero poder sempre estar contribuindo, colaborando com a minha igreja, mas principalmente com a sociedade gaúcha, com a sociedade brasileira e pelo mundo afora, como eu já andei aí em outros países, levando a defesa da família, da fé, dos valores cristãos, da vida, né, dessa pauta cristã que nós temos de levar esses princípios e valores para dentro da política e, quiçá, defendê-los para que estejam também na nossa Constituição. Obrigada pela oportunidade. Bênção de Deus, Amém. Gente. Deus abençoe. Pastor, Obrigado. Pastor Daniel, fala alguma coisa, Pastor Daniel. Obrigada. Pastor, fala aí que nos comentários estão pedindo a live 2 e nós vamos ter que fazer mais. Nós vamos fazer mais. Pode ter certeza. Agora eu aprendi a mexer no sistema do computador aqui. E Deus vai abençoar bastante. É verdade. Verdade. Não, ele que estimulou a gente aqui. Ele falava, do jeito bom baiano dele, né? Amigo, o negócio é bom. Se quem nessa pandemia não mexer e não fizer live, vai se perder. Então, vamos fazer e Deus vai abençoar. E claro, vai ter muito mais. Vamos fazer a live, vou estar chamando logo, né? Nós temos aí muitos irmãos com entendimento, com aquilo que tem, com aquela sede de colocar a obra em ação. Tem a Vivi de Canoas, tem a irmã Márcia lá de Santana Livramento, Fabrício de Pinheiro Machado, tem bastante aí, e a gente vai fazer a diferença, tá bom? Mas vamos terminar aqui, então, e vamos terminar com uma oração? Quem quiser, levanta a mão. Eu já fiz a minha, quem que quer fazer? Pronto. A irmã Fran levantou primeiro, então é com ela a oração. Não, eu quero a oração, mas eu recebo do pastor Daniel. Então tá bom, pastor Daniel, faça a oração para nós. Tá bom, o pastor Daniel, o pastor Hamilton encerra com a oração e a gente finaliza aqui na graça de Deus. Vai que já caiu quase 100 pessoas, então a gente tem que terminar. Vai lá. Quando dá tchau, o pessoal começa a ir embora. Começa embora, tem que já logo meia-noite aí, né? Vamos junto. Pastor Daniel, pode dar início, pastor Hamilton encerra, aí eu finalizo aqui. Pastor Daniel tá com o microfone fechado. Calma, vamos liberar o microfone dele. Se empolgou ali. Pastor Daniel sendo pastor Daniel. Agora vamos sim. junto. Vai lá. Amém. Querido Deus, muito, muito obrigado por essa live muito esclarecedora. Obrigado, meu Deus. E eu pego novamente um gancho, meu Deus, do que a deputada Lise falou no final, meu Deus, que aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E que a gente possa estar assim, de mãos dadas, juntos, meu Deus, fazendo, meu Deus, tudo em prol do teu reino, para o reino de Deus. Pai, levando as pessoas, Pai, realmente ao lugar certo. Pai, é preciso passar por Samaria, é necessário, meu Deus, parar esse momento, meu Deus, mas que seja muito importante, Pai, para todos, Pai, serem tocados, até aqueles que são totalmente contra, meu Deus, eles serem tocados, Pai, para que o nosso país venha a ser diferente, venha a ser destaque, meu Deus, que o nosso país venha realmente mudar, realmente aos olhos até lá do mundo lá fora, meu Deus, outros países que muitas vezes só olham para o nosso país e só querem, meu Deus, desfrutar e tirar de alguma coisa, não, que nós possamos levar coisas boas, meu Deus, levar realmente essas boas bênçãos, meu Deus, que esse país tem para todo o nosso planeta, no nome de Jesus Cristo, Pai, juntamente com o pastor Hamilton, nós abençoamos a todas as pessoas, Pai.
Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela vida do pastor Victor, te agradecemos, meu Deus, pela vida das deputadas Franciane e Elisiane, Senhor Jesus, pela vida, meu Deus, do teu servo, pastor Daniel, pela vida de cada pessoa que entrou, meu Deus, nesta live, nesta noite, abençoando suas famílias, abençoando, meu Deus, todos os pastores da Igreja Internacional da Graça, Senhor, os líderes, obreiros, todos que entraram e aqueles que não entraram, Senhor, com a tua graça, que tenhamos todos uma noite, um sono reparador, abençoado por ti, em nome de Jesus. E amém. Obrigado a todos, Deus abençoe, fiquem com Cristo, bom descanso e até a próxima live. Quem quiser a parte 2, hashtag parte 2, só deixar aí no comentário. Deus abençoe. Tem que fazer coração, né? Então vamos fazer o coração também. Pronto, calma aí, o coração tem que ser do lado, senão ninguém vê. Pronto. Ó, tá errado aí. Tá bom, gente. Deus abençoe. Estou encerrando. Amo todo mundo. Obrigada por todos que assistiram.